E aí, Gus aqui, as vantagens de ser quieto no mundo que não para de falar. Aí é um texto de 2020 que eu li e gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre algumas coisas legais, cara, sobre de repente você é uma pessoa introvertida, não gosta muito de falar e tal, e você sofre com isso, cara. Calma, que eu tenho certeza que nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas questões que são bem legais, que talvez vão mudar a sua opinião através aqui do Marcos Freitas, nesse texto aqui do LinkedIn. Inclusive, se você quiser ler esse texto na íntegra, está aqui na descrição deste vídeo o link. Destaquei aqui algumas questões. Aqui no começo ele fala, né, que ele foi uma criança muito introvertida e tal, ele gostava mais de brincar sozinho e tal, né? Então ele era solitário na escola. Tinha muitos poucos amigos e eu gostava de uma coisa que pelo menos que pelos anos 90 e 2000 não eram exatamente cool, que são hoje, né? Que você tem ali os seus próprios gostos, né, cara? Nós que somos da área de tecnologia temos gostos, né? Gostos esquisitos, né? Normalmente. Durante a nossa infância, a gente era aquela criança que ficava um pouco afastada das demais, né? Que gostava de coisas um pouco mais esquisitas, né? E aí, a característica da gente nos leva a questões mais de exatas, né? Não necessariamente, mas acontece um pouco mais, a gente acaba vindo para programação pela facilidade de trabalhar com computador, que é muito mais fácil de lidar do que com um ser humano chato, né? E aí isso causa vários problemas, né, cara? De você receber bullying na escola, de você ser um nerdola e tal, e esquisito e tudo mais, né? E ele traz algumas reflexões legais aqui, ó. Timidez é como ter vergonha por existir. Você sente como se estivesse separado do resto do mundo. Porque você começa a se comparar, né? Em algum momento da nossa vida de criança ali e tal, a gente começa a se comparar. É muito importante você colocar a criança para brincar com outras crianças, aí vão ver o que um pouquinho mais velho está fazendo, aí isso vai estimulando e tal. Só que em um determinado momento você começa a ter amigos e os amigos vão criando grupos, né? E quando você começa a ser excluído desses grupos e não ser aceito, ou não ser chamado para entrar no jogo de futebol, você é sempre o último a ser escolhido, aí você vira goleiro. Ou não é nem goleiro, você não é ninguém ali e tal, isso gera vergonha, né? Aí você começa a pensar que de repente você é um problema, né? Que você tem algum tipo de problema, que ninguém gosta de você. E assim, cara, é muito ruim passar por isso. Eu tenho certeza que muita gente passa por isso também, né? E, e a galera de TI, cara, é bem comum isso acontecer. Aí ele fala aqui no texto que ele leu esse livro chamado Quiet, que em português a tradução foi feita para O Poder dos Quietos. E aí aconteceu que acabou mudando um pouco a visão dele, né? E trazendo ali um pouco mais de conhecimento, né? Sobre a forma como ele era e tal. E é bem legal esse livro, eu recomendo também. Que é uma questão assim, cara, por que você tem que falar pra caramba? Por que você tem que ser extrovertido? Por quê? Normalmente, se você for parar pra pensar aí, eu tenho essa sensação, né, de que normalmente os extrovertidos, eles falam demais e aí eles morrem pela boca, né? Diz aquele ditado, né, que o peixe morre pela boca, né? Mesmo, como é que é? Mesmo ele nadando ali e tal, ele morre pela boca, cara. Então ele fala demais. E dentro das organizações, você sempre vai ter esses dois tipos de pessoas, né? Pessoas que são mais extrovertidas, que falam um pouco mais, que conseguem fazer mais amizades com um pouco mais de facilidade e tal, mas que não necessariamente são boas tecnicamente. E eu tenho essa impressão de que normalmente quem fala muito é ruim tecnicamente. Então ele compensa as habilidades dele para uma outra área. Então acaba indo mais para soft skills, então é uma pessoa mais comunicativa, que vai criar ali uma forma mais de liderança por palavra e tal, e consegue lidar com a galera, de juntar, de incentivar, de, enfim, de fazer uma opção de coisa ali que não necessariamente é parte técnica de codar, né? Porque a galera que é muito extrovertida, que tem fogo no rabo, né? Não consegue ficar quieto. Então parar, ficar horas ali refletindo sobre um código e tal. Então você tem essa diferença entre esses dois grandes grupos de pessoas, né? As introvertidas e extrovertidas. Aqui ele também fala sobre
Questão de que em algum momento na sua vida profissional, você vai ser forçado a desenvolver algumas habilidades para deixar de ser 100% inibido, né? De introvertido. Você vai precisar falar, você vai precisar se posicionar dentro de uma reunião, você vai precisar expressar o que você pensa, colocar ali o seu ponto de vista. Então, não é que um introvertido precisa virar extrovertido, porque talvez isso nunca aconteça. Mas é você conseguir lidar com as suas emoções para conseguir falar quando você precisa falar. E aí é o grande ponto aqui desse artigo, que o extrovertido que fala demais, ele fala tanto que ele no final não diz nada. Quantas reuniões você já participou que entra uma pessoa, fala, e no fim não falou nada. Não chegou a nenhuma conclusão. Alguém fala uma frase, aí vem um outro, aí fala a mesma coisa, como se ninguém tivesse dito aquilo, mas fala por 10 minutos sem parar e tal. Acontece muito isso. Mas quem que tá certo? Quem que tá errado nesse caso, né? Aí ele traz aqui a reflexão do fica quieto, estúpido, né? Se você já deve ter se deparado com as seguintes situações algumas vezes na carreira. 10 pessoas numa sala de reunião, alguém apresentando algo e o resto está falando tudo junto. Um caos ali miserável. Isso se repete em qualquer outro ambiente. É gente demais tentando falar ao mesmo tempo e ninguém escutando. Esse é o grande mal, talvez, aí das organizações atualmente, cara. Ninguém tem paciência para ouvir outra pessoa. Todo mundo quer falar, quer dizer, quer falar o tempo inteiro. E fala, e ninguém escuta. E aí a reunião não é produtiva. Isso me ajudou demais até hoje. Em reuniões intermináveis, onde ninguém chega a um acordo, eu falo duas coisas e amarro as pontas falando aquilo que ninguém prestou atenção. Quando preciso entender um problema, eu de fato presto atenção no que o outro está falando e não penso em qual resposta preciso dar para parecer que sou inteligente. Nossa, isso aqui acontece demais, hein? Chefe que gosta de dar uma de gostoso em reunião é muito triste, cara. A pessoa tá falando, ela trouxe um especialista para falar, o especialista tá falando, aí o chefe entra, aí complementa o especialista, porque não pode ter na sala alguém que é mais autoridade do que ele. Não pode ter na sala alguém que sabe mais do que ele. Ele tem que parecer ser a pessoa mais inteligente. Coisa mais ridícula que existe. Escutar é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver na sua carreira, porque só assim você irá saber realmente o que, quando e como precisa falar. Exato, cara. Você não precisa falar o tempo inteiro, não, mano. No mundo corporativo que valoriza muito mais extrovertidos do que introvertidos, vide dinâmica de recrutamento, realmente, é muito triste a dinâmica de recrutamento. Posso garantir, você vai se dar bem sendo a pessoa que fala só 10% numa reunião. Mas, quando abre a boca, agrega. Qualidade sempre é melhor que quantidade. Aí aqui, a minha reflexão, lendo esse texto, é a seguinte, cara. É até uma questão de sobrevivência. Quando você tem uma opinião que é adversa ao que o pessoal está falando, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente está trabalhando numa empresa que o pessoal fala, não, a gente aqui, a nossa cultura aceita divergências de pensamento, você pode trazer um contraponto, né, um ponto ali de vista diferente. Mentira! Isso é dito até você discordar de algo que é dito. Aí o jogo muda. Então não é aceito. Quase 100% das empresas não existe isso, de você discordar e isso ser num ambiente saudável e que você realmente pode. Você não pode. Então o que é preferível? É preferível o silêncio. Quantas vezes você já entrou numa reunião e tinha o que falar, mas você não disse por várias razões. Você pode não ter dito porque você não acha confortável, o ambiente não é propício para isso, porque um monte de gente fala bem pra caramba e de repente você não fala tão bem, aí isso te inibe. Segundo, você não fala porque vai divergir do que está sendo dito, é uma opinião contrária do que está sendo dito,
Então, falar assim, pô, não vou causar problema não, cara, deixa eu ficar quieto. Se tem alguém que tenha coragem, vamos dizer assim, de falar e de discordar, essa pessoa coloca um alvo gigantesco na cara. A partir deste momento que ela discorda, ela tem um alvo na cara. E aí, para sempre, ela vai viver na berlinda. Ela vai viver ali, ó, andando na boquinha do abismo para ser mandada embora. Porque você não pode discordar, de fato. Então, as organizações, em sua maioria, por causa de lideranças fracas e medíocres, fazem com que o jogo fique naqueles que concordam com o que o chefe diz. Se você concorda com o que o chefe diz, show. Se você discorda, é preferível ficar quieto. Fica quieto, que você vai durar mais. Você quer durar bastante tempo numa empresa? Nunca diga o que você realmente pensa. Tem que jogar o jogo. E isso é muito triste, cara. Que você continua nessa empresa, continua tendo o que dizer, só que você não pode. Porque se você dizer, nossa, foi o contrário? Não, não pode. Ué, mas vocês não me disseram que um dos pilares da cultura da empresa era que eu podia discordar das coisas? Então, mas na prática não é bem assim. É triste. Como bem disse o filósofo estoico Catão, eu começo a falar apenas quando tenho certeza de que o que vou dizer não é melhor não ser dito. Reuniões são abomináveis por quê? Só pela reunião em si ou pelo que é dito na reunião? O problema é a reunião ou as pessoas que falam na reunião? Porque você há de concordar comigo que existem reuniões que são úteis. Mas por que a gente odeia tanto reunião? Porque é um monte de reunião de afago de ego, de chefe. Eu sou o chefe. Olha só, aí fala um monte de coisa. E você tem que, em silêncio, acatar tudo. E acabou. Vamos pro trabalho agora, vamos executar. Conto com vocês aqui pra gente alcançar esses KPIs, esses OKRs. Mas você não pode dizer o que você pensa. Fique em silêncio. Aí esse tipo de reunião a gente odeia. Agora, numa reunião que, cara, vamos construir aqui o que a gente precisa fazer em conjunto, onde vocês podem, de fato, dar a opinião de vocês, a gente vai chegar num acordo, aí é diferente. Então a reunião não é ruim per si, e sim como ela é conduzida. E você, como uma pessoa introvertida, precisa escolher em que momento você vai falar e se é que é preciso falar. Se o ambiente é propício, ele aceita que você fale algo diferente do que já foi dito. Porque na maioria das vezes não. E aí é preferível ficar quieto. A não ser que você queira trabalhar, né, ficar ali na empresa com o alvo na testa o tempo inteiro. O real poder dos quietos, a capacidade de escuta e de observação se mostram dois ativos fortíssimos para a minha carreira e para meu desenvolvimento pessoal. A liderança quieta, ela é a melhor que tem, mas ela é muito rara. Porque normalmente o cara que fala demais, ele consegue se vender mais. Vender mais mentiras, né? Não é o que ele realmente é. Ele consegue vender mais, dar um glamour maior do que ele faz e ele vira chefe. Mas a hora que ele vai liderar pessoas, ele é pior do que um quieto. Por que as empresas não olham para os quietos também? Porque os quietos, eles não sabem o que eles pensam. E aí é um problema grande. Porque eu preciso saber o que você pensa. Se você pensa exatamente igual a mim, show. Se não, eu não quero correr o risco disso ser um grande problema. Então, se você está lendo esse texto e se sente excluído no seu trabalho, na sua faculdade ou onde for, por não gostar de falar tanto assim, saiba, você tem um superpoder nas mãos, não uma maldição. E eu concordo plenamente com isso, cara.
O tempo me fez criar a habilidade de falar. Porque eu dou aula, eu sou professor, eu preciso falar. Mas eu não sou extrovertido. Você consegue criar essa habilidade e desenvolver essa habilidade de fala. Agora, se você quer ter sucesso, escolha muito bem os momentos em que você vai dizer, porque dependendo do que você vai dizer, isso pode colocar um alvo na sua cabeça e isso pode prejudicar a sua carreira absurdamente. Porque são raríssimos os ambientes onde eles realmente permitem discordância. Saiba ouvir, cara. Ouvir, por incrível que pareça, hoje em dia é uma habilidade útil. Um negócio importante. Você só ficar com a boca fechada e ouvir a pessoa de forma honesta, atenta. Ouvir. Me conta aí, cara. E aí depois de ouvir, aí de repente você colocar o seu ponto de vista. Se você é quieto, não é uma maldição, e sim uma bênção. Tá aqui, ó. Vantagem de ser quieto no mundo que não para de falar. Muita falação e pouca atividade. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.